marginal do Tietê com ocorrências na pista. Caminhão quebrado no sentido da rodovia Itocena, ocupação da faixa 4 na Expressa, perto da ponte da Casa Verde. Tem lentidão aqui também na aproximação da ponte das Bandeiras, principalmente pela pista expressa. Bom, no sentido da Castelo Branco, próximo daqui, inclusive, tem ocupação da faixa 3 na Central. É uma ocorrência envolvendo um ônibus de turismo, depois da ponte Cruzeiro do Sul. Então, provavelmente o ônibus que veio aí do terminal Tietê. Tem ocupação da faixa 3 na Central, sentido Castelo Branco, pela marginal do Tietê. No C6 Bank, você tem plataforma completa de investimentos e ainda escolhe onde é possível acessar seu patrimônio com locais seguros. C6 Invest, sua casa global de investimentos. Amplie seus horizontes na classe Business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martin Berasategui, chefe conhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aireuropa.com. Air Europa. Você decide. Neste momento, na região do Butantã, apenas 12 graus de temperatura. Amanheceu gelado em São Paulo. Em algumas regiões, como Parelheiros, nós tivemos 7 graus de temperatura na manhã de hoje. E o nosso ouvinte Paulo nos escreve de Pindamonhangaba, direto do rancho dele no topo da Mantiqueira. Ele diz que ele está sentindo falta de uma geladeira, viu, Milton? Mas sabe para quê? Para ficar dentro dela, onde é mais quente, mais seco e não venta. Temperatura por lá bem baixinha, diz que as trutas estão adorando. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Jornal da CBN. 7h24. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária reduziu taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Agora estamos com 14,25% ao ano. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve manteve a taxa de juros entre 13,5% e 3,75% ao ano. Alguma das duas decisões saiu do padrão que se esperava? Não saiu do padrão, e eu já tinha contado aqui, Milton e Cássia, ouvintes, que haveria isso, né? Que seria manutenção lá e aqui cair 0,25. Isso não é uma surpresa para ninguém. Mas no caso do Banco Central aqui e lá, o que eles emitem de comunicado? Né? O que eles emitem de sinais? Você sabe, Milton e Cássia, aqui tem um dialeto falado no Banco Central que chama camponês, o camponês. E é um dialeto do economês. Eu chamei na minha coluna de sânscrito, mas o Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo, chamou de hieroglifos. Então eles falam por essas linguagens, e eu queria explicar essa linguagem. A primeira coisa que falou é o seguinte: olha, manutenção ok, mas o que vai fazer em seguida? Muita gente no mercado achava que iria parar de subir juros, ia dar um sinal sobre isso. Ele não deu esse sinal, portanto, ele não parou ainda de subir juros, mas também não se compromete a continuar mantendo esse ciclo. Ele também não disse isso explicitamente, mas ele fez no comunicado, ele falou de primeiro semestre de 2028. Aí todo mundo olhou isso aí com surpresa. Por quê? O que a gente fala assim, como é que está a inflação, né? Se você me perguntar, eu vou responder para você. Está 4,7% nos últimos 12 meses, terminado em maio, na última índice do IBGE. Ou eu posso falar, a inflação está em 5,3%, que é a previsão do mercado financeiro no Boletim Focus, que é divulgado toda semana pelo Banco Central. Então, mas eles não olham isso, ele fala sobre esse número, mas ele não olha esse número. Ele tem que olhar 18 meses à frente, que ele chama de horizonte relevante. É para essa inflação que o Banco Central está olhando. E nessa inflação do horizonte relevante, né, ficou em 3,7%, ou seja, está
indo para a meta. Só que ele se referiu ao começo de 2028. Aí o mercado falou, nossa, mas isso aí é uma mudança, porque ele está olhando além do horizonte relevante. É que na próxima reunião, é para onde ele estará olhando. E ele falou que nesse ponto, quando ele olha para o começo de 2028, a inflação está na meta, indo para a meta, tem chance de estar na meta. Então isso significa que, isso pode significar que ele, nesse caso, então ele se permitirá reduzir taxa de juros, continuar reduzindo taxa de juros. Tem um outro recado lá, Cássia, para o governo, que ele criticou o excesso de estímulos da economia. E o governo tem dado estímulos. E um dos estímulos é o estímulo de crédito, por exemplo, quando ele cria linha de crédito subsidiada para motoristas de aplicativos, por exemplo. Ele está colocando dinheiro na economia, um crédito subsidiado, aumentando o crédito subsidiado. Ele falou que isso atrapalha. Então, para resumir aqui o que eu li nessa língua deles, é que, olha, é o seguinte, estamos muito preocupados porque o cenário é difícil de a gente antecipar, por causa da guerra, por causa do El Niño, né? Ele deu esse recado também. O governo está estimulando a economia, isso atrapalha a minha vida. Mas eu, olhando por aqui, até onde eu quero olhar, para onde eu estaria olhando na próxima reunião, a inflação está indo para a meta, ou seja, eu posso continuar reduzindo taxa de juros. Então é isso, em resumo, o que foi falado em sânscrito no comunicado do Copom, mas o Banco Central dos Estados Unidos também teve recado diferente do que se esperava, Cássia. Também quero ouvir a sua tradução simultânea sobre a decisão dos juros lá nos Estados Unidos, Miriam. Pois é, todo mundo achava assim, Kevin Walsh, né? O que ele vai fazer? Ele não decide sozinho, mas ele é uma liderança importante, que é o presidente do Banco Central, agora nomeado pelo Trump com a missão de reduzir a taxa de juros. Bom, não reduziu a taxa de juros, né? E além disso, teve um recado da maioria dos integrantes, uma grande parte dos integrantes, de que pode ter alta de juros ao longo desse ano. E isso surpreendeu, derrubou bolsa por causa desse recado. Olha, gente, pode ser que a gente tenha que subir taxa de juros ao longo do ano. Isso é claro, porque a inflação está fora da meta, bem fora da meta. A meta deles é 2, está em 4. Então, tem esse recado. Mas o que fez o Kevin Walsh? Tirou o sofá da sala. Ele disse que não vai ter mais o que eles chamam de forward guidance, ou seja, não... comunicações. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia. Até mais. Bom dia. Até mais. 7h30. Repórter CBN. A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro estuda apresentar uma terceira proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. A informação é do comentarista da CBN, colunista do Jornal Globo, Lauro Jardim. As duas tentativas anteriores foram rejeitadas pelas autoridades por ocultarem informações essenciais sobre o esquema de corrupção. As delegações dos Estados Unidos, Irã, Paquistão e Catar vão se reunir amanhã na Suíça para dar início às negociações de implementação do Plano de Paz. O pacto de 14 pontos foi assinado ontem pelos presidentes americano e iraniano. O tratado já está em vigor e estabelece um cessar-fogo imediato e permanente em todas as frentes de combate. O plano também determina a reabertura temporária do Estreito de Hormuz e cria um fundo de 300 bilhões de dólares voltado para a reconstrução do Irã. A Câmara de Deputados adiou a votação que pode permitir que jovens de 16 anos dirijam acompanhados por adultos. A decisão foi adiada
O projeto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, teve a análise postergada depois de um pedido de vista de parlamentares. A comissão especial marcou uma nova votação para o dia 7 de julho. Um ataque de drones ucranianos atingiu a refinaria de petróleo de Moscou nesta quinta-feira. Esse é o segundo ataque ao local nesta semana. Na terça-feira, a refinaria foi alvo de uma ofensiva que causou danos generalizados às instalações de energia russas. Segundo a Rússia, o sistema de defesa aérea destruiu 555 drones no país. Kiev também foi atingida por mísseis russos. No horário de Brasília, 7h32. CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Temperatura baixa na cidade de São Paulo na manhã desta quinta-feira. Por enquanto, 12 graus. Temperatura chega até os 20, mas não tem previsão de chuva aqui na capital paulista. Então, a gente continua com tempo seco na cidade nesta quinta-feira e a temperatura já típica do inverno, que está se aproximando. Começa no dia 21. 7h33. Bom dia para vocês e a todos. E olha, parlamentares aqui do Rio estão entre os alvos dessa operação do Ministério Público do Rio por suspeita de ligação com o terceiro comando puro, o TCP. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos. Os alvos são um deputado estadual, um ex-vereador aqui do Rio, que hoje é servidor municipal, e um ex-assessor parlamentar, que atualmente trabalha em uma empresa pública de energia. Com relação a esses alvos, ligados a parlamentares, essas informações são da TV Globo. E segundo o Ministério Público do Rio, a investigação começou depois de indícios de que esses parlamentares, procuraram a Polícia Militar para tentar informações sobre uma operação sigilosa. A ação previa a demolição de imóveis ligados à facção em Parada de Lucas, no complexo de Israel, que fica na zona norte do Rio. E ainda de acordo com o Ministério Público, os investigados teriam usado a influência dos cargos para dizer que os imóveis seriam destinados a serviços sociais. Mas as apurações apontam que essa justificativa não era verdadeira. A operação policial acabou sendo adiada. As buscas acontecem neste momento na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, na SEASA também, em outros endereços da capital e também no Espírito Santo. Os mandados foram autorizados pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, operação que é feita por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil também. Uma operação que está acontecendo neste momento e já temos algumas informações que foram divulgadas neste momento também, Milton. Deputado estadual Val Ceasa, do PRD, é um dos alvos dessa operação do Ministério Público. Então a gente está apurando ainda outros detalhes como a operação está acontecendo agora. Já a gente volta aqui na programação com mais informações sobre ela, Milton. Muito obrigado. Informações do Gabriel Freitas, agora que são 7h36. Diário da Seleção. Oferecimento: Amor e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Volder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida. Estamos em contato com Leonardo Dai, que acompanha a seleção brasileira. Bom dia, Léo. Bom dia, Cássia, bom dia,
CBN. Bom dia. A seleção faz seu último treino antes da segunda partida pela Copa do Mundo contra o Haiti, partida que será amanhã. O que nós podemos ter de novidade neste treino de hoje? Bom, o que a gente pode ver de novidade, aí vai ser mais difícil, né? Porque são só aqueles 15 minutos protocolares, ainda embora estão agora no período da manhã, né? Às 11 horas da manhã. Depois o Brasil vem para cá, para Filadélfia, e aí tem às 18h45 daqui, 19h45 daí, entrevista coletiva com o técnico da seleção e também com um jogador que ainda será anunciado. No entanto, a gente pode dizer assim, né, que esse treino ele é para consolidar um modelo de jogo, uma ideia de jogo para o jogo de sábado e na cabeça do técnico para consolidar a formação. Desculpa, perdão, sexta-feira. Sexta-feira o jogo contra o Haiti. E para consolidar uma formação diferente, muito provavelmente, daquela que jogou contra a seleção do Marrocos. A gente tem uma mudança aí que está praticamente certa, que é a entrada do Danilo do Flamengo na lateral direita no lugar do Roger Ibanhas. O resto da escalação tem ali os jogadores que a gente sabe que não perdem a vaga de jeito nenhum, né? Vini Júnior, Rafinha, aquela coisa toda. Mas o resto da escalação ainda é um mistério muito grande. E quando a gente fala mistério, não é mistério só pra gente, né? Vamos lembrar que no jogo contra o Marrocos, os jogadores souberam da escalação do Brasil só na hora do ônibus partir pro estádio para aquele jogo de estreia da seleção brasileira no MetLife Stadium. Léo, você mencionou o jogo, né, na sexta-feira do Brasil contra o Haiti. Eu imagino que o alerta esteja ainda mais forte depois que a gente vem observando resultados como o de ontem da República Democrática do Congo com Portugal, empate 1-1, e a expectativa era enorme em cima da seleção do Cristiano Ronaldo. Os jogadores têm falado nas entrevistas coletivas que esse negócio aí de pensar no Haiti como um jogo para o Brasil golear é insanidade. Ontem o Danilo, inclusive, deu entrevista coletiva e falou exatamente a palavra loucura para falar sobre isso. Eles não estão dizendo que o Brasil não vai de maneira nenhuma golear o Haiti, mas estão dizendo que não é esse pensamento antes do jogo começar. Antes do jogo começar, o pensamento é tentar ganhar o jogo, e o jogo vai ser difícil, e aí usa-se como exemplo, né, não só esse empate houve da República Democrática do Congo, mas o próprio empate de Cabo Verde contra a seleção da Espanha também nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Então a seleção brasileira vai com receio, vai com calma e vai esperando um jogo difícil contra a seleção haitiana, que perdeu na estreia para a Escócia por 1-0. Essa partida do Brasil contra o Haiti já faz parte da segunda rodada da fase de grupos, segunda rodada que se inicia hoje. É isso, hoje tem alguns jogos interessantes, né, são aqueles, os jogos dos grupos A e B, né, da Copa do Mundo. A programação tem aí no horário de Brasília, 1h da tarde, República Tcheca e África do Sul, 10 da noite, México e Coreia do Sul pelo grupo A. E pelo grupo B, às 4h da tarde, Suíça e Bósnia e Herzegovina, e às 19h, Canadá e Catar. Eu acho que esse México e Coreia do Sul acaba sendo o jogo mais interessante. Primeiro porque quem venceu o jogo vai ser o primeiro classificado para a segunda fase da Copa do Mundo de maneira oficial, né? E segundo porque foram times que estrearam bem na Copa, estrearam acima das expectativas na Copa do Mundo, né? Então eu estou curioso para ver esse jogo, para ver se a gente vai ter um desses dois times embalando, né? Para um dos dois, pelo menos, vai ficar a sensação de que a estreia boa acabou sendo um evento isolado. Para outro, a Copa vai arrancar já com, quem sabe, né, se o jogo não terminar empatado, evidentemente, vai arrancar com 2 vitórias aí a Copa do Mundo 2026. Perfeito, muito obrigado. Lembrando aqui, a Cássia tinha chamado a atenção para o empate entre Portugal e República do Congo, né? 1-1. E nas demais partidas da rodada de ontem, a Áustria 3-1 sobre a Jordânia, Gana ganhou do Panamá por 1-0, golzinho lá no final. A Colômbia, já no fim da rodada, fez um 3-1 em cima do Uzbequistão. E a Inglaterra enfrentou a Croácia 4-2. Deixei por último esse jogo, Leonardo Taibo, que me pareceu o melhor jogo dessa rodada. A Inglaterra jogou muito bem, poderia ter feito um placar até mais elástico. A gente falou ontem de uma Inglaterra aí que foi estremecida com uma
quinta-feira a gente transmite às 10 da noite México e Coreia do Sul. Qual é a sua expectativa para essa partida? Eu acho que a seleção do México teve uma estreia muito acima das expectativas e a Coreia do Sul também. Quem ganhar o jogo se classifica para a segunda fase, né? E mais do que isso até embala muito bem na Copa do Mundo. Esses grupos aí A e B, né, que são os grupos dos países sede, eles são grupos mais fracos, porque os cabeças de chave são o México e o Canadá, né, que enfim, não são seleções assim à altura das demais cabeças de chave, então são grupos um pouco mais fracos tecnicamente, mas ao mesmo tempo muito mais imprevisíveis, porque há um equilíbrio muito grande nos jogos entre as equipes, né? Então é difícil a gente saber exatamente o que vai acontecer. Do mesmo jeito que o México dominou a África do Sul de maneira surpreendente, está dentro aí do raio de possibilidades de desenvolvimento da partida, a Coreia do Sul mandando no México hoje. Então a grande atração do jogo é a gente ter dificuldade de desenhar, não estou nem falando de resultado, estou falando de desenhar a dinâmica da partida em função do nível que México e Coreia do Sul tem nesse momento da temporada. Muito obrigado, Leonardo. Dai boa jornada hoje, bom trabalho hoje aí na cobertura da Copa do Mundo. Obrigado. Valeu, até mais. Até mais. Nós estamos agora às 7 horas e 43 minutos. Nós estamos acompanhando o noticiário desde cedo aqui, mais uma operação da Polícia Federal nas investigações das falcatruas lá no Banco Master, que está em andamento, 9ª fase, e conforme a nossa reportagem já nos informou, um dos alvos da operação de hoje é o senador Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado. E outro dos alvos é o ex-banqueiro Augusto Lima. Quem é Augusto Lima? Augusto Lima já foi CEO do Banco Master, mas quando as investigações começaram, ele já tinha deixado a instituição e ele estava à frente do Banco Pleno, que também passou por uma liquidação extrajudicial. A decisão essa tomada pelo Banco Central. Augusto Ferreira Lima, que era o controlador da instituição desde julho do ano passado e foi então, como disse para você, sócio do Daniel Vorcaro, lá dono do Banco Master. Ele foi o CEO do Banco Master. O banqueiro Augusto Lima é muito próximo a petistas da Bahia. Isso era algo que se falava já desde o início das operações e, aliás, quando o Augusto Lima chegou a ser preso preventivamente também, se tratava desse assunto. Muito próximo tanto a Jacques Wagner como também ao ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. E passou a ganhar notoriedade após comprar uma rede de supermercados, a Cesta do Povo. Isso aconteceu durante a privatização da empresa baiana de alimentos. Com essa compra, o Lima também levou Cred Sexta, que é um cartão de benefícios voltado a servidores públicos municipais e estaduais, que começou na Bahia e depois teve sua operação expandida, bombou aquilo para todo o país, em parceria com o Banco Master. Teve, nas investigações lá da CPMI e do INSS, durante as investigações surgiram informações também de que a ampliação do Cred Sexta transformou esse cartão num produto de crédito consignado e se disseminou pelo país. Aí, segundo documentação da própria CPMI, uma parte relevante desses créditos oferecidos a aposentados e pensionistas não chegou a ser informada às autoridades ou não tinha recursos e estruturas suficientes para operar dentro das regras. Claro, tudo isso passa por investigação, mas aí que entra essa proximidade do Augusto Lima com este núcleo do PT lá da Bahia. E aí estou me referindo aqui ao Jacques Wagner, que é alvo dessa operação hoje, ou também de Rui Costa, que não tem nada a ver com a operação de hoje, pelo menos não tem, pelas informações que tem até agora, o nome dele não está citado na operação de hoje. Então, só para situar você quem são as pessoas aí que estão nesse contexto da 9ª fase da Operação Compliance, que está em andamento. 7h46 agora. Turata no churrasco. Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor, tem o bruxo da maciez, tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto. Dentro de campo, ele foi o único. Uma
episódio de hoje do podcast CBN Primeiras Notícias. As 3 principais informações do dia, em apenas 10 minutos. A Polícia Federal encontra diálogos de Hugo Mota pedindo a Daniel Vorcaro empréstimo do Banco Master à empresa da cunhada. Acordo de paz entre Estados Unidos e Irã entra em vigor e navegação no Estreito de Hormuz é retomada. Sem encontro bilateral, Lula rebate Donald Trump após críticas à situação política do Brasil. Eu, Frederico Duarte, conto os detalhes. Baixe no seu aplicativo